nós pedimos agora que o Senhor nos conduza até a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos essa manhã, Pai. E que os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas orações, as palavras que vamos dizer aqui, Senhor, todas sejam agradáveis a Ti e que elas cheguem ao Teu altar. Amém. Cuida dos nossos corações, da nossa mente, Senhor, que sejam totalmente entregues a Ti. E nós queremos declarar essa manhã que queremos somente exaltar a Ti, Senhor Jesus. Amém. Seja exaltado e glorificado em nosso meio. Toda honra seja a Ti, Jesus. E essa manhã nós queremos declarar que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de adoração. E é por isso que nós cantamos e Te louvamos ao Rei que é digno. Aleluia!
sua glória entre as nações. Contem todas as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e beleza enchem o seu santuário. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas. Multidões de anjos exaltam por tua fidelidade. Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos os que rodeiam o seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Ó Deus, em teu amor meditamos enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso Ele é. Digam a Deus como são notáveis os seus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Que o mundo inteiro celebre o nosso Deus.
Muito obrigado pela oportunidade de sermos indignos, mas estamos diante da tua presença. Louvado seja o teu nome. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendiremos, Senhor. Louvaremos o seu nome para todo o sempre, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração
coração aberto, Senhor, com os ouvidos atentos para ouvirmos aquilo que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Mas, Senhor, não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Ajuda-nos a praticar aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor pede de nós. Ajuda-nos a te obedecer, Senhor. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar? Bom dia, igreja. Mas hoje eu estou extremamente nervoso em estar aqui. E não tem uma explicação muito lógica para isso, sinceramente. A única foi que a mensagem desse domingo falou e mexeu muito comigo, e vou ter que admitir que eu mudei essa pregação algumas vezes durante essa semana. Ela já estava pronta no começo da semana, e eu super contente, falei, olá, consegui produzir bem. Mal sabia o tonto que ia estar domingo às 7 horas da manhã, 6 horas, mudando de novo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A gente continua no tema As 7 Igrejas do Apocalipse. E eu queria começar com uma coisa que tanto o pastor Zé quanto o Rubens já mencionaram, mas é importante a gente lembrar isso, que são 7 igrejas históricas. O que quer dizer? Que tanto as cidades, muitas delas existem até hoje, as igrejas foram igrejas históricas. Por que é importante a gente saber isso? Porque às vezes a gente olha para o Apocalipse e quer achar significado em tudo, e quer, inclusive, trazer para a nossa época, né? Fazer uma carta contemporânea. E a gente tem que lembrar que quando João escreve essa carta, primeiro, ele estava em exílio, né? Estava exilado numa ilha. E segundo, tão importante quanto, essas 7 igrejas que recebem essas cartas eram de pessoas que estavam sofrendo. E de pessoas como nós, que estamos aqui sentados, provavelmente num número muito menor, que se estivessem reunidas num grupo grande assim, ia ter uma galera que ia morrer das mais diversas e piores formas possíveis. Então, quando a gente olha para essa carta de Apocalipse, a gente pode sim querer tentar prever o futuro ou saber o que vai acontecer lá na frente. Mas essa carta falou, e não só falou, mas essa carta e essas cartas motivaram, e essas cartas deram esperança para pessoas reais como nós. Pessoas que sofriam pelo Evangelho e por amor a Jesus. E tendo isso em mente, eu quero trazer algumas interpretações de como aquelas pessoas receberam os símbolos dessa carta. A gente está no segundo capítulo de Apocalipse, versículo 12. A carta à igreja de Pérgamo. E é interessante a gente lembrar disso também, porque a gente olha para o Apocalipse e fala, nossa, quantos símbolos a carta tem, né? Quanta simbologia a gente vê aqui. E é meio óbvio isso, né? Porque se João falasse abertamente, coisas muito ruins poderiam acontecer. E eu vou dar só um exemplo, tá? E esse exemplo, o Romário está aqui, ele não me deixa mentir. Primeira coisa que todas as cartas falam é: ao anjo da igreja, nesse caso, em Pérgamo, escreva. E aí muito se debate por que o anjo, né? O anjo, e todos os comentaristas que eu li, eles são
unânimes em falar que o anjo era o líder da igreja, ou a liderança, seja o presbítero, o diácono, enfim. E muito se debate por que João usa a palavra anjo, né? E talvez fosse a expressão que ele usava, né? Ele chegava para as pessoas: ô meu anjo, vem cá. E aqui eu vou abrir um parênteses para você, solteiro, que está aí, chega na moça e faz uma cantada gospel: ô meu anjo, vem aqui, vamos conversar hoje, sair para comer uma pipoca, ir ao cinema. Olha que cantada gospel e apocalíptica. Mas ele usa a palavra anjo, e às vezes a gente quer achar um significado profundo nisso. Talvez o significado seja, e aqui eu vou chamar o Romário, não para vir aqui na frente, pode ficar por aí, Romário, mas não sei quantos aqui lembram quando o Romário foi para a Índia. E eu lembro que logo quando ele foi, a gente não podia citar o nome dele, não podia falar a cidade onde ele ia, não podia fazer absolutamente nada. Ele era conhecido só como a família Moraes, que estava em algum lugar da Ásia. Desculpa, Santos. E aqui é a mesma coisa. Se João tivesse citado o nome do anjo, provavelmente o coitado teria perdido a cabeça. E eu estou falando isso porque eu vou trazer alguns significados aqui, e eu não quero fazer grandes teologias sobre esses símbolos, ou a ideia da carta e a ideia de João não é essa. A ideia de João é que as pessoas pudessem ler, e através desses símbolos entender o que ele estava falando, e através disso poderem ter a sua vida transformada, e principalmente poder receber um pouco de esperança em meio a todo o sofrimento que eles viviam naquela época. Porque, gente, o pessoal morria, e morria com gosto, assim. Não era só chegar lá e tiro na cabeça. Eles sofriam muito, muito antes de morrer, em nome de Cristo. Então vamos ler a carta. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem quando mesmo Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. E a gente vai fazer uma pausazinha aqui, porque o único nome que é citado é de Antipas, mas esse já estava morto, não tinha mais o que sofrer, coitado. E ele usa 2 figuras de linguagem, citando o trono de Satanás e onde ele habita. E talvez você possa correr o risco de falar: meu Deus, onde é essa cidade que eu não quero ir para lá nunca? Né? Afinal de contas, está lá o trono de Satanás. E essa cidade é Pérgamo. E ele cita isso porque nessa cidade haviam pelo menos 3 tipos de culto diferente, acontecendo ao mesmo tempo nessa cidade. Essa cidade de Pérgamo foi uma cidade muito importante e chegou a ser a capital da Ásia por muito tempo antes que a capital fosse transferida para Roma e lá em Roma fosse centralizado o poder, né? Então era uma cidade muito importante na sua época. E como eu disse, ela tinha 3 cultos. Tinha um culto principal, que era o imperador romano. E é muito interessante esse culto principal, porque quando João fala da a cidade onde Satanás habita, mas principalmente onde está o trono de Satanás, é porque lá eles adoravam ao trono romano.
Então, eles tinham essa adoração ao imperador, e era muito simples a adoração ao imperador. Eles iam lá no templo, faziam uma adoração, né? Falavam, sei lá, César seja adorado, e depois disso eles tinham a liberdade de cultuar quem eles quisessem, mostrando assim que o imperador romano estava acima de todos os outros deuses. E esse imperador romano, esse Deus supremo, era tão benevolente que deixava que as pessoas adorassem a todos os outros deuses. Por isso, João fala do trono de Satanás. E além disso, haviam outros dois tipos de adoração. O primeiro era a Zeus, e lá nessa cidade existia um dos maiores templos a Zeus, super conhecido e famoso, e a adoração a Zeus lá não parava, e ela era constante, e animais eram sacrificados, e pessoas iam lá adorar. E a outra adoração era um deus que eu vou ler o nome aqui, porque eu não vou lembrar. Esculápio. Esculachado Deus. E é o Deus que representa a medicina, né? O símbolo dele é o símbolo que representa até hoje a medicina. Por favor, irmãos, sabedoria aqui, né? Não estou falando que você não deve ir no médico, porque o símbolo deles era representado por esse Deus. Não é nada disso, tá? Mas, como muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, inclusive, provavelmente a sua profissão tem alguma representação grega e, por sua vez, um deus grego. Então, talvez você tivesse que deixar até a sua profissão, se pensasse dessa maneira. Mas, enfim, a gente tinha essas três adorações que eram muito fortes na cidade. Segura isso, vamos para o próximo trecho da carta. No entanto, contra você tenho algumas coisas. E aqui é interessante porque a palavra grega sobre isso é algumas pequenas coisas, coisinhas contra vocês. E as coisinhas são essas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegaram aos ensinamentos ou aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E essa é a parte que é muito legal da carta. Porque um judeu iria entender perfeitamente o que João estava falando quando ele deu esse exemplo de Balaão e Balaque. Esse trecho está em Números 22 a 24. Eu não vou ler agora porque o trecho é grande, mas você pode ler na sua casa, e é muito legal essa história. Porque Israel estava à porta de entrar na terra prometida, e eles já tinham destruído um povo, e aí os amalequitas, salvo engano, representados por Balaque, percebem que iam perder feio. E aí eles falam, bom, a gente tem que chamar alguém para amaldiçoar esse povo. Quem a gente vai chamar? Chama Balaão. E aí chega Balaão, e aí Balaque chega para ele e fala, olha, preciso que você amaldiçoe esse povo. Ele falou, tá bom. Final da história, dando um pulo, ele abençoou o povo não uma, mas 7 vezes, e amaldiçoou os amalequitas. E aí a história dá um pulo, porque quando chega no capítulo 25 de Números, o povo de Israel aparece pecando e adorando a deuses falsos.
E no capítulo 31 de Números, a gente tem o final dessa história. Quando Balaão é morto pelos israelitas. Por quê? Porque quando Balaão percebeu que não tinha como ganhar de Israel na força, quando ele percebeu que o povo de Israel estava abençoado, por assim dizer, pelo Deus vivo e verdadeiro, ele usou uma outra estratégia. Ele chegou para os amalequitas e falou: olha, pega as moças, leva no meio do povo e faz com que eles se casem com elas, que eles tenham filhos com elas. E dessa forma eles vão adorar o nosso Deus. E assim, a gente vai se tornar um povo só. É muito legal esse exemplo. Porque ele mostra para a gente que muitas vezes a oposição não vai ser direta. Como a gente viu aqui nessa carta, quando a oposição foi direta, a igreja resistiu. Pessoas morreram no nosso meio, mas a gente está crescendo. E crescendo com força. E levando esse evangelho. A gente tem um muro forte. E qual que foi o pecado que Balaão colocou no meio do povo? Ele destruiu a base. Ele começou com algo simples, silencioso, pequeno. E quando o povo foi ver, isso está lá em Números, uma fatia grande teve que ser sacrificada, porque não só adoraram outros deuses, mas fizeram outra coisa que Deus falou para eles não fazerem, que eram ter relações com mulheres de outros povos e filhos com elas. Só que não só um judeu ia entender isso. Porque, além de Balaão, a gente tem outro exemplo aqui, que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. E um grego, nessa hora, ia olhar e falar: ah, agora eu entendi, não conheço Balaão, mas o presbítero não, o diácono Nicolau, ó, calma, Rubens. Não era presbítero, é com a galera lá do fundo. O diácono Nicolau, a gente conheceu. E ele fez, e ele ensinava exatamente a mesma coisa. Ambos ensinavam, e o ensinamento deles era essa mistura, era essa junção, ou quem sabe, abrir espaço para algumas ideias que não eram, que Deus não apoiava e não agradava a Deus. Os dois grupos faziam a mesma coisa. E aí eu quero chegar no fim da carta, com as interpretações, porque até aqui foi fácil, qualquer comentário que você pegar, vai estar tudo isso escrito. Versículo 17 fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. E de novo aqui, e gente, não é teologia até que eu estou fazendo, mas tanto um povo não judeu quanto um povo judeu teria entendido, porque quando ele fala de pedra branca, e tem várias interpretações para essa tal dessa pedra branca, mas uma das principais é que um atleta, quando ele ganhava uma competição naquela época, ele ganhava uma tábua de mármore. Acho que é mármore, desculpe, com o nome dele escrito. E para que servia essa tal dessa pedra?
Com isso, ele tinha um passe livre para pegar alimento, para poder se alimentar e para ir a certos banquetes. Guardem isso. E a outra parte, ele falava do maná escondido. E aí, essa parte, eu fiquei pensando, puxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Eu vou fazer. Abra sua Bíblia aí, em 2 Macabeus. Pois é, você não vai conseguir abrir isso na sua Bíblia, porque essa história está uma história que está num livro. Aí tem, alguns vão chamar de pseudoepígrafos, ou vão chamar de apócrifos, mas o fato é que a história está em 2 Macabeus 2. Olha só que interessante. 2 Macabeus 2,4 fala assim, e eu vou pular o início, tá? Mas o que está falando no início é que existia um tal de Jeremias, que não tem nada a ver com o Jeremias profeta, e ele fala assim aqui. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda, a arca e a arca. Ao sair ele para a montanha onde Moisés, tendo subido, contemplou a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes, obstruindo-os depois a entrada. E esse é o maná escondido. Para quem não se lembra, dentro da arca, e a arca que ele está citando aqui é a Arca da Aliança, dentro dela tinha um pote com um maná. Ficava escondido lá dentro. E aí essa arca e essa história, ela vem bem pertinho da época que Jesus veio. O povo estava em cativeiro e o templo já tinha destruído, construído, destruído de novo. E aí esse profeta, nessa história, pega essa arca e esconde essa arca no templo, no monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. De novo, a minha intenção não é falar se essa é uma história real ou não, muito menos transformar isso nos nossos textos aqui sagrados, mas é uma história que qualquer judeu conhecia naquela época. E todos os comentaristas remetiam a essa história. Enfim, e até aqui, como eu disse, a pregação foi mais tranquila para mim. O problema é daqui para frente. Porque a gente tem vivido um tempo, como eles lá, de adoração a deuses estranhos. E é comum, e talvez você já tenha ouvido isso, pessoas falando que oram para que Deus traga uma grande perseguição aqui no Brasil, porque o Brasil precisa ser mexido. E aí eu lembro da história de Jó. Para quem não lembra, Satanás chega para Deus e fala, e eles têm uma conversa sobre Jó. E eu imagino que Satanás possa ter tido a mesma conversa sobre o Brasil, Deus chega para Satanás e fala, você está vendo o Brasil lá? Pois é, povo fiel, tem seguido a minha palavra. São quase 40% da população de evangélicos, até mais. Tem igreja em cada esquina. A gente já está chegando a uma proporção de quase ter mais igreja do que bar no Brasil. Tem tanto pastor aqui nesse país que... Deixa eu parar. Beleza.
Só que a conversa mudaria um pouco, né? Porque Deus iria falar, então, Satanás, acho que está na hora da gente levar uma perseguição lá para esse país. E eu imagino que Satanás ele ia orar para Deus e ia falar, não, diferente de Jó, que ele foi lá e perseguiu, Satanás ia falar, para que eu vou me meter com esse povo? Deixa porque eles se matam sozinhos. E aí, a gente acaba vendo que talvez o trono de Satanás, talvez a cidade onde ele habita, seja o coração de muitas igrejas aqui nesse país. Mas eu não estou aqui para resolver o problema do país. Não peço que vocês me votem para presidente, nem nada disso. Eu quero falar sobre a nossa igreja. E essa carta aqui, ela é muito interessante, como eu já disse. Porque ela traz uma lição que é de uma sutileza tão grande, mas de uma importância e de uma profundidade tão grande quanto. Porque às vezes a gente está pronto e preparado e armado para grandes lutas, grandes combates, e quando esses grandes combates chegam, a gente está pronto para isso, e a gente vai e vence esses combates, e cresce na fé. Mas o ensino é que essa igreja também era uma igreja forte e firme, só que haviam pecados pequenos que estavam minando a força dessa igreja. Eles estavam fazendo concessões e abrindo espaço para coisas que talvez eles nem percebessem, mas que quando eles vissem e quando essa igreja abrisse o olho, talvez ela já tivesse sido consumida, como fala aqui na carta. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Muito. E sinceramente, irmãos, eu não quero apresentar nenhum pecado aqui. Creio que cada um de vocês e cada um de nós e a nossa igreja sabe onde tem falhado e o que tem falhado. Creio que cada um de nós pode e tem a capacidade de olhar para si mesmo e entender aonde caiu. E se caiu. Que fique bem claro isso. Mas eu quero trazer a solução. E é muito interessante, muito legal, porque ao mesmo tempo que os comentaristas falam sobre 2 Macabeus, eles falam também sobre Hebreus. E eu quero terminar com esse trecho. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus 10. Desculpe, Hebreus 9. Hebreus 9, de 1 a 6. E só para situar você, esse trecho ele é um trecho onde o autor de Hebreus ele começa a fazer uma comparação entre a aliança do Antigo Testamento e Jesus, tá? E aí ele começa falando sobre a adoração no tabernáculo terreno. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná escondido aí. A vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória.
como que uma sombra, sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. E eu vou dar um pulinho mais para frente, para Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, por um novo e vivo caminho, que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Olha que trecho bonito da palavra de Deus. Isso é pura poesia. E o que ele está falando aqui é que independente e acima do pecado que você possa ter cometido e que a gente cometeu, e que acima do que a nossa igreja possa estar cometendo e estar nos afastando de Deus ou não, acima de qualquer outra coisa, existe um Deus. E esse Deus enviou Jesus, e esse Jesus morreu na cruz, e não só isso, mas o seu sangue faz com que nós tenhamos acesso ao lugar santo, faz com que nós tenhamos acesso ao maná escondido, faz com que a gente mereça e tenha uma pedra branca com um nome escrito nela. E aí alguns vão falar que o nome é Cristo, outros vão falar que o nome é o seu próprio nome. Sinceramente, não sei. Mas o que eu sei é que ao vencedor, ele recebeu o direito de receber essa plaquinha com um nome escrito, mas mais do que isso, de participar de um banquete. E é esse banquete, igreja, que Jesus Cristo nos convida. E é essa transformação de vida que Ele nos chama. E aqui, e eu vou ser sincero, eu pensei muito sobre o que falar sobre isso. E, irmãos, o maná escondido a nós não está mais. Porque a gente é bonzinho? Mas porque Jesus nos dá acesso a isso. Jesus, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, por meio do acesso dele ao santíssimo lugar, faz com que a gente seja merecedor disso. Não por nossas obras, não por nossa bela face, mas porque Jesus amou tanto toda a humanidade, que enviou Jesus Cristo, seu único Filho. E eu quero terminar com um apelo para a igreja. E a última pregação do pastor Zé Freitas mexeu muito comigo sobre, e usando aqui as palavras de Apocalipse, sobre a igreja morna. E eu vi que eu sou um discípulo bem morninho. Era melhor ser frio ou quente, né? Mas morno.
Apesar que eu estou suando aqui, né? Mas, enfim. Realmente, o Evangelho, Cristo, a igreja, não precisa de meios discípulos, né? Não precisa de gente que faz metade da obra, ou faz ela de qualquer jeito, ou adora outros deuses, e quando eu falo outros deuses, a si mesmo no lugar de Deus, faz as coisas na sua própria força, para a sua própria glória, enfim. Mas Hebreus faz um chamado à perseverança. E eu quero fazer esse chamado para você, meu irmão. Como Hebreus fala aqui, a gente pode perceber que os dias estão se aproximando. A gente pode ver que a volta de Cristo é iminente. Que a gente, como cristãos, como igreja, não deixe que pecados pequenos destruam a obra que Deus tem feito. Que a gente, como igreja, esteja preparado, esteja alerta, e essa era a palavra que eu queria usar, para esses pecados pequenininhos que começam a corroer a igreja por dentro. Que a gente não dê espaço para o nosso ego, que a gente não dê espaço para nós mesmos, que esse lugar seja um lugar de trabalho e adoração a Deus, não a pessoa A, B ou C. Que esse lugar seja um lugar e um espaço de adoração, não ao ministério, ao que quer que seja, mas ao Deus vivo e verdadeiro, e que através disso, através dessa adoração ao Deus vivo e verdadeiro, a gente possa completar e fazer a obra dele, e fazer diferença aí fora e aqui dentro. Porque esse trecho aqui de Hebreus é muito interessante. Ele fala que Jesus Cristo conquistou tudo isso, mas tinha um objetivo nessa conquista de tudo isso. Foi que para a gente, no nosso relacionamento como igreja, a gente crescesse em amor e em cuidado uns pelos outros. E assim a gente pudesse manifestar a presença, o poder e a glória de Deus no nosso meio. E assim a gente pudesse fazer diferença aqui dentro e lá fora. Ainda mais quando a gente percebe que os dias estão se aproximando. Que a gente, como igreja, não se perca em coisas pequenas. Não se perca em ensinamentos de Balaão que corroem a gente na nossa base e faz com que a igreja não cresça. Mas que a gente entre no Santíssimo Lugar com a autoridade de Jesus Cristo que Ele nos dá. Que a gente possa, e eu não gosto dessa expressão, mas que a gente possa tomar posse disso. Não do poder, não é nada disso. Que a gente possa tomar posse da presença do Deus vivo nas nossas vidas. Não fazendo com que a gente tenha dons espetaculares, mas que a gente tenha uma intimidade com esse Deus. E aí a gente vai poder estar sensível à dificuldade do irmão. A gente vai poder se alegrar com o irmão. A gente vai poder abençoar a vida dos outros. E crescer na
nossa vida espiritual e na nossa fé. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe imensamente essa igreja. E que aqui dentro dessa igreja, o único espírito que reine não seja o espírito de Balaão, né, através daquele pecado, mas seja o Espírito Santo do Deus vivo e verdadeiro. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, Deus. Agradecer porque o Senhor tem abençoado essa igreja, Pai. Mas eu quero confessar esse pecado meu. Às vezes ser morno, não dar atenção direito a Ti, a Tua obra, ou às vezes achar que eu mereço alguma coisa, ou que eu sou digno de alguma coisa. Pai, que a gente como igreja possa professar realmente que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados única e exclusivamente a Ti, Deus. E que a Tua presença seja manifesta aqui, não para mostrar o poder dessa igreja, mas para mostrar que o Senhor está conosco e tem pego esses pecadores e transformado a vida deles para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Pai, eu quero te pedir que sobre essa igreja, a cada dia o Senhor resplandeça o seu rosto, Pai. Quero te pedir realmente que sobre essa igreja aqui, a Tua paz reine. E que o Senhor, a cada dia, se apresente a nós e em nós, Pai. E que a gente possa crescer realmente como uma comunidade onde as pessoas se amam, se respeitam e abençoam e se abençoam mutuamente, Pai. Louvado, engrandecido e adorado seja o Teu nome. A Ti, nós como igreja, damos toda a honra e toda a glória, Pai. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Que nos trouxe a esperança, nos deu a graça. Coloque-se de pé. Vamos declarar isso com alegria no nosso coração. Vivo hoje estou aqui, porque Ele me amou. nos trouxe a redenção, a esperança, aleluia, graça e paz nos revelou. Livre
nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia. Você pode sentar? Olá, família Aliança Brasileira, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Cordeiro e sou tesoureiro do Departamento de Missões da Aliança. É com muita alegria que hoje eu gostaria de apresentar para vocês quem são os membros do Departamento de Missões e o que o Departamento de Missões faz hoje dentro da Aliança. A diretoria do departamento é constituída em concílio da Assembras de 2 em 2 anos, sendo votado o presidente e o tesoureiro como nomes efetivos da diretoria. E dado toda a liberdade ao presidente para montar a sua equipe de trabalho. Hoje, o presidente do departamento é o pastor André Souza e eu, como tesoureiro. E temos hoje como conselheiros o pastor José Freitas, pastor Akira, pastor Toshi e a irmã Beatriz, fazendo parte dessa equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho tem como objetivo dar suporte aos missionários no campo, como fazer o elo entre missões e a igreja local. O DMA tem o desejo de poder estar mais próximo da igreja local e dos próprios membros da igreja, podendo esclarecer dúvidas e ouvir opiniões de como podemos trabalhar de forma conjunta e em favor do reino. Você sabia que toda oferta levantada à promessa de fé é encaminhada ao fundo de missões do DMA? E é dessa forma que nós conseguimos levantar e sustentar os nossos missionários no campo? Hoje, o Departamento de Missões, juntamente com a denominação, mantém 6 projetos missionários, no Brasil, como em Portugal, Moçambique, no Japão e na Ásia. Além de administrar os recursos enviados pela igreja local ao Fundo de Missões, o DMA tem como objetivo também equipar a igreja local com material de divulgação, entre outras atividades. Gostaria de deixar alguns pedidos de oração e desafios do Departamento de Missões. Pela vida de nossos missionários no campo, tanto emocional, espiritual e financeiramente, por novos vocacionados ao chamado missionário, por maior envolvimento das igrejas na promessa de fé, para conseguirmos suprir todas as necessidades financeiras do departamento, por sabedoria para a liderança do DMA como da Assembras, junto com os projetos missionários que estão em andamento. Contamos com as orações dos irmãos. Amém. Uma das coisas que eu acredito que Deus honre muito é a resposta comunitária, a resposta juntos em igreja, assim como uma resposta à mensagem, a resposta em como nós podemos juntos responder isso. Nós temos 2 focos de oração nessa manhã, continuamos com o 190, as ofertas emergenciais, é só você ofertar, colocando centavos, 90, para essas emergências. Precisamos ainda apoiar e precisamos dar esse passo além da promessa de fé. Uma das coisas que nós podemos fazer também é levantar como igreja e não deixar nossos conselheiros, pastor José Freitas, Bia, tem o pastor Akira, pastor Toshi, somente num departamento. Nós vamos estar com eles, nós vamos apoiá-los, orar quando eles estiverem em reuniões. Nós temos um casal que deu suas vidas a missões, eu estava lá,
tem um rostinho de menina, mas nos décadas de 90, enviamos o Romário e a Jaque. E acho que como resposta, não só como uma mensagem, mas também a esse momento, gostaria de pedir, então, o pastor José, vir aqui, a Bia já está aqui, e a Jaqueline e o Romário, não sei se o Rô está, vir aqui como representantes dos missionários. Qual é o nosso engajamento em missões? Nós estamos com o DMA, nós precisamos orar, clamar para tudo o que eles precisam. Logo a gente vai estar orando em nome de Jesus, né? Para um lugar que o Romário e a Jaque estarão. Nós louvamos a Deus por essa igreja que tem firmado a sua palavra. Ouvimos agora a palavra de Deus, mas a vertente e a espinha dorsal é missões e a oração até que ele venha. Didi, eu quero pedir para você orar pelo DMA e pelos nossos missionários, pastor José. Obrigado. Deus não precisa dos nossos recursos, nem de um centavo nosso, mas Ele quer que a gente participe dessa obra. Ele tem agido ao redor do mundo e nós temos visto grandes coisas que Deus tem feito, como a escola de oração, como envio de missionários, como igrejas que são abertas. Então, Deus tem um propósito maior que nós não conseguimos sequer imaginar. Então, vamos clamar a Deus por missões e também pela nossa equipe. Pai querido, Deus eterno, o Senhor tem um propósito firme para este mundo, Pai. O Senhor nos deu a vida do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, Pai, por todos nós. E por aqueles que ainda o Senhor separou, aqueles que o Senhor ainda vai salvar, Pai. E nós, como igreja, não conhecemos essas pessoas. Muitas delas, Pai, nós nunca veremos apenas nos céus. Mas o Senhor tem um propósito que começa aqui, nessa igreja, Pai. E que o Senhor abençoe, Pai, ricamente essa equipe que se dispôs a te servir, a cumprir o teu chamado, Pai. Te agradecemos pelos missionários que participam, Pai, dessa grande obra também, que o Senhor os separou divinamente para que eles cumprissem essa missão tão nobre, Pai. E eu quero te louvar e te agradecer pela vida do Romário, da Jaqueline, do Danilo, Elaine, do Silvio e Simone, da Patrícia Rocha e do Daniel, Luiz Ueda e Tani no Japão. E se eu esqueci de alguém, Pai, que o Senhor conhece cada um deles, que o Senhor abençoe infinitamente, Pai. Que as nossas orações, que as nossas contribuições, Pai, cheguem através da promessa de fé a essas pessoas, Pai. E eu quero pedir que o Senhor supra-lhes, Pai, todas as necessidades físicas, materiais, emocionais, relacionais, Pai, mas especialmente a espiritual, Pai, que o Senhor os revista com Teu Santo Espírito, para que eles possam levar essa palavra até os confins da terra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Os vivos, por favor, levantem as mãos. Todo mundo vivo? Eu me alegro, sabe por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. E aonde há vida, há movimento, há ação. Então, primeiro eu quero começar agradecendo muitíssimo pelo empenho, pelo apoio que nós, como União Feminina, recebemos no jantar mexicano. Eu sou muito grata pela vida de cada um de vocês, que colaborou, que esteve aqui, ou que não esteve, mas que orou, ou que não orou, mas contribuiu. Você faz parte dessa igreja, de alguma forma, você contribuiu, porque nós somos um corpo, não é isso? Então, eu sou muito grata, tá? Em nome da União Feminina, eu quero agradecer por todo o empenho, por todo o amor demonstrado de vocês. E como somos uma igreja, um organismo vivo, e como há sempre dentro desse organismo movimento,
nós continuamos com os nossos eventos. Temos muita coisa ainda acontecendo. O congresso... Não, primeiro chá. Tá bom, então, primeiro chá. Chá das mulheres. Mulheres, estou vendo vocês, hein? Hã? Já viu aquele meme que diz também, Deus está vendo? Sim, também, Deus está vendo. Mulheres, eu, você, vamos participar sábado, no dia 7 de maio, de um chá programado, preparado para nós? Vamos aproveitar e desfrutar da palavra vinda de Deus pela boca da Glenice? Vamos aproveitar e desfrutar da comunhão? Vamos fazer isso. Nós, enquanto equipe, estamos nos organizando, nos preparamos e aguardamos vocês aqui, para que a gente possa glorificar o nome do nosso Deus, com a nossa união, com o nosso amor mútuo. E, pensando nesse amor mútuo, eu quero lembrar para vocês que as mulheres possuem um alvo missionário também. Não sei se todas sabem, mas é verdade isso, viu? É verdade esse bilhete. Nós, enquanto mulheres, não só aqui do aeroporto, mas também Aliança Nacional, quando chega o congresso, nós temos um alvo que nós queremos sempre, todo ano, atingir e ofertar para missões. Então, no chá, nós vamos levantar uma oferta para atingir esse alvo, né? Nós, como igreja do aeroporto, fazendo parte desse organismo vivo, vamos ofertar. Então, o que eu estou pedindo para vocês agora? Se coloquem diante de Deus e peça para Ele colocar no coração de vocês o que é que Ele quer. Talvez você fale, mas existe, não tem dinheiro não. Tá bom, uai. Oferta não é só de dinheiro, não. Aliás, o que menos importa para Deus, como o Didi já disse, é o dinheiro. Mas se coloque em oração, se dispõe a vir aqui ajudar no chá de repente, não é? Se disponha a participar do nosso congresso. Agora sim é o congresso, hein? O congresso vai acontecer 12 a 15 de novembro para as mulheres. Né? Decido voar. Nós estamos vivas? Podemos voar, não é? Venha participar do congresso. O jantar possibilitou que algumas mulheres que estavam na equipe trabalhando, que se dispuseram, pudessem já dar o seu sinal. Então, o sinal de 7 mulheres já foi pago. Agora, em maio, quero lembrar vocês, viu, minhas amigas, que temos que dar a mensalidade de R$83, tá? Mas a mensalidade de R$200 de sinal para essas mulheres já foi paga. Se você não pôde participar ainda, não tinha decidido, mas agora quer participar do congresso, gente, ainda dá tempo. Você me procura que a gente vai acertar isso para você. Chá das mulheres, 7 de... Ó, está todo mundo vivo, todo mundo com ouvido bom. Congresso das Mulheres, 12 a 15 de novembro em Curitiba. Somos uma igreja em movimento. Aliás, vocês vão ver que a semana que vem, dia 7, é véspera de quê? Dia das Mães. E a diaconia está preparando para vocês um café que você pode vir com a sua mãe, que você pode ofertar para alguém, participar também. Maiores detalhes, você vai lá com a tia Zilda, que ela vai explicar tudo direitinho. Tem promoção. Eu não vou ficar dando muito detalhe, porque não vou antecipar aqui as coisas e nem gastar tempo. Mas participem dos eventos, participe do café, participe do chá, participe do congresso, participe de tudo o que você puder participar. A Bíblia diz que o que nos vem à mão para fazer, que a gente faça, e faça com alegria para o Senhor e não para homens. Tá bom? Beijo grande. Bom dia, igreja. Bom, em junho, dos dias 16 a 19, teremos o ACA, Acampamento da Aliança Jovem,
que englobam as pessoas aí de 13 a 24 anos. Então, se você tem essa idade, se você tem um filho, um neto, um sobrinho, um amigo para convidar, as inscrições já estão abertas lá no Instagram do Aliança Jovem. E para arrecadar dinheiro, né, já que teve aí o Carnaval fora de época, em maio faremos o Arraiaca. Dia 14 de maio, às 13 horas, a gente vai ter aqui várias barracas, vamos ter bazar, jogos, louvor, então vai ser bem legal e aberto para todas as igrejas alianças. E não tem idade. Podem vir e contribuir e nos ajudar a arrecadar dinheiro para o ACA. Nesse mesmo dia, teremos o UP à noite, então estaremos aqui à tarde e à noite toda, que vai ser um momento aí bem pré-acampamento, então estão todos convidados também. Tá? E aí eu vou pedir ajuda aqui também dos nossos jovens e adolescentes na organização. A nossa barraca aqui da Aliança do Aeroporto vai ser de pastel, então a gente vai ter que montar uma equipe aí e a gente vai conversar melhor com vocês, mas já convidar vocês para estarem nessa organização. É isso. Obrigada. Muita coisa, né? Fica atento nas redes sociais, porque a gente sempre posta lá, tá bom? Para você não esquecer. Por favor, fique de pé mais uma vez. Vamos continuar louvando ao Senhor enquanto você faz a sua oferta de amor a Ele e adora ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Seu Filho amado.
Aleluia. Amém. Queria agradecer as orações de todos vocês pelo nosso treinamento do Ambassadors no final de semana passado. E louvamos a Deus porque ali, né, Deus fez muita coisa. Tínhamos 41 pessoas passando pelo fim de semana, né? 23 fazendo o track 1, 6 fazendo o track 2. Vocês podem continuar em pé, viu? Nós vamos orar. E eu quero chamar aqui na frente para a gente orar, né, o Miguel e o Estevão, que é a nossa nova geração de embaixadores, né? Fizeram um trabalho excelente lá, todos representaram muito bem a família Aliança. E quero convidar também o Volpe, né, que é o nosso treinador, recém-contratado, né, Miguel? O Volpe já fez o track 1, track 2 e agora vestiu a camisa da Igreja Aliança do Aeroporto. Estou apresentando um novo membro aqui, né? Glória a Deus. E eu vou pedir para os dois aqui, né? A gente tem uma homenagem para fazer aqui antes da oração, que é o nosso grande treinador, inspiração para todos nós, né? O Romário de Jesus Moraes recebe aqui o certificado de conclusão. Ele foi tanto o treinador, né, do nível 2, quanto recebendo então o diploma. Miguel, você vai ter essa honra de entregar. Romário, vem aqui. E um agradecimento que o Estevão vai entregar aqui, um quadrinho de agradecimento. Então, por favor, entrega aqui com esses. Salva de palmas, gente. Que bênção, hein? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela alegria de sermos teus embaixadores, representantes teus nesse mundo, onde o Senhor nos levar, seja num campo de futebol, seja lá no trabalho, na faculdade, onde o Senhor nos plantar, que a tua verdade dê frutos. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que a nossa vida está fundamentada na verdade que é Jesus Cristo e na sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a Igreja Aliança do Paraíso, que hoje celebra 22 anos. Louvado seja o teu nome, que eles possam ser renovados no desejo de te servir, de te encontrar, de exaltar o teu nome, de ser uma igreja missionária e dedicada à oração. Muito obrigado, Pai, por podermos também, nesse início de tarde, colocar a nossa semana, pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o encorajamento que vem do Espírito Santo seja com você, meu irmão, com a igreja, onde ela estiver. Amém. Amém. Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão, convida ele para tomar um café.